O Ozempic nada mais é do que uma medicação, certo? Que é chamada de semaglutida. A droga é a semaglutida. O que essa semaglutida ela faz? Ela é um análogo de GLP-1. Sei que falei grego para muita gente, né? Falei sobre o Ozempic, aí depois disse que o Ozempic é a semaglutida e o que é o análogo de GLP-1. Mas vamos traduzir tudo isso aí. Análogos de GLP-1, eles causam o quê? Uma diminuição no esvaziamento gástrico. Agora já está começando a fazer sentido, né? Diminui a velocidade que o estômago, né? O alimento chega no estômago e sai do estômago. Então, se ela diminuir essa velocidade, ela causa o quê no paciente? Mais saciedade, né? Então, a gente já começa a partir do princípio que o Ozempic ele causa saciedade. E uma pessoa que está saciada, ela vai estar procurando comida? Não vai. Mas, e é tão simples assim, então, na verdade, eu vou utilizar uma medicação que vai me dar saciedade, eu não vou, porque a grande dificuldade nas dietas, concorda comigo, que é exatamente você faz uma restrição calórica muito grande, você começa a passar fome e acaba sabotando a dieta. Sabota e não emagrece, né? E não emagrece. Por quê? Porque na maioria dos casos você faz essas... Eu estava assim, meu amor. Fazia a dieta do que vocês imaginassem e não dava resultado. E geralmente a gente sabota com o quê? Será que a gente sabota a dieta utilizando uma maçã? Ou a gente sabota ali num brigadeiro, né? Numa pizza, né? Você sabe que meu apelido era a Rainha do Brigadeiro? Olha, acertei? Era a Rainha do Brigadeiro, o meu apelido. Então, quando a gente começa a trazer esse princípio, imagina só que também existem indicações e existem contraindicações absolutas. Por exemplo, paciente que está com câncer de tireoide medular, pode utilizar o Ozempic? Não. Não pode. Paciente que ele tem problemas de refluxo, ele pode utilizar o Ozempic? Imagina só, se o refluxo é exatamente a diminuição desse esvaziamento gástrico, vou colocar uma medicação que vai potencializar ainda mais aquele refluxo. E podendo causar, inclusive, uma coisa chamada esofagite. Sabe o que é esofagite, Rebeca? A inflamação no esôfago, Exatamente, porque o suco gástrico começa a retornar e essa esofagite, inclusive, pode causar até uma internação. Casos sérios. Paciente com gastrites crônicas, paciente com problemas intestinais, tudo isso aí favorece ali com o Ozempic aumentar esses colaterais. Então, veja bem. Então, se eu estou utilizando com indicação médica, isso vai excluir esses fatores de risco em relação aos colaterais? Claro que não, mas você vai estar do lado de um médico que ele acompanhando sabe, e vai guiar tudo bem direitinho, o tratamento perfeito, né? Exatamente, que ele sabe como manusear cada efeito colateral desse. Isso aí você vai sentir confiança e não vai fazer nenhuma agravo à sua saúde. E a importância de ter realmente um acompanhamento médico, por quê? Porque você pode ter algum fator desse, Sim. Né? Não saber muitas vezes que tem, né? E o médico ele vai estar ali acompanhando, vai ver exames seus, vai avaliar tudo e vai indicar ou não. Não é isso? Com certeza. Mas vamos lá. A semaglutida, igual vendo mostrando o que é o Ozempic, ela é o quê? Era uma medicação utilizada inicialmente para controle da diabetes tipo 2. Ah, falei diabetes tipo 2, então se é para o diabetes tipo 2, é contraindicado também para o paciente diabético tipo 1, tá? Então, paciente diabético tipo 1, nem pensar em utilizar também Ozempic. Tá vendo o perigo? Certo? Olha o perigo. Então, a gente vê o seguinte, se essa medicação ela era para diabetes e foram visto que o paciente que estava utilizando e como diminuir o esvaziamento gástrico, automaticamente você tendo um maior controle na glicemia, foi visto que se o paciente tem uma glicemia alta, ele gera uma coisa chamada resistência à insulina, porque cada vez você precisa de mais insulina para baixar aquela glicemia, certo, Rebeca? Então, quando você começa a cada vez ter glicemias e mais insulina, você cria uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina faz com que o paciente cada vez mais ganhe peso, porque a insulina é um hormônio muito anabólico. Quando a gente fala de anabólico, eu não estou falando de massa muscular, não. Eu estou falando anabolismo, é o crescimento tanto de massa muscular como de gordura. Bom seria se fosse só de massa muscular. Pois né? é, ótimo. Porque, olha, é difícil, viu, ganhar massa muscular, viu? E com certeza.
Então você vê, quando o paciente, a gente foi verificando isso e começamos a fazer a prescrição desse medicamento para controlar a obesidade, sendo controlada com o médico. Só que depois, posteriormente, agora em janeiro desse ano, foi liberado agora o Ozempic para ser utilizado para obesidade. Então, antigamente a prescrição era off-label e agora ela é um label. Quer dizer o quê? Que é uma droga que agora já é autorizada pela Anvisa para tratar sobrepeso e obesidade. Agora vamos também falar o outro lado. A Ozempic é uma droga extremamente segura, sabe disso? Ela é cardioprotetora, ela é hepatoprotetora, ela não tem uma depuração hepática. Então você começa a ver que é uma droga bastante segura a ser utilizada quando está sendo bem controlada e acompanhado. Então